de ampliar o conhecimento sobre o PPI. O Plano Pedagógico Integrado é uma estratégia educacional que busca integrar diferentes áreas de conhecimento no plano de ensino do nosso regional. Seu objetivo é promover uma aprendizagem significativa e holística, estimulando o desenvolvimento das habilidades e a compreensão dos conteúdos. Ao integrar disciplinas e experiências de aprendizagem, o PPI visa melhorar os resultados educacionais, proporcionando aos alunos uma compreensão mais profunda e conectada com a aprendizagem. Agora, vamos lá? Olá, professores! Daremos início às orientações sobre o preenchimento do seu plano pedagógico integrado. É importante salientar que nenhum dos campos podem ser apagados. O ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Bom, aqui na etapa de ensino, você deve escolher o seu segmento. Por exemplo, ensino fundamental, anos finais ou ensino fundamental, anos iniciais. É importante também colocar o ano, por exemplo, sexto ano, quinto ano, área do conhecimento e disciplina. Você deve identificar a sua área do conhecimento e a disciplina ao qual aquele PPI faz menção. Por exemplo, área do conhecimento, ciências da natureza, disciplina, ciências. Ou área do conhecimento, ciências humanas, disciplina, geografia. No capítulo do livro, você deve inicialmente colocar o título do capítulo. A duração do momento está relacionada à quantidade de aulas que você precisa para ministrar aquele capítulo. Se você precisa de 10 aulas para ministrar o capítulo, você selecionará a opção 8 horas e 20 minutos. Isso porque 10 aulas de 50 minutos correspondem ao quantitativo de 8 horas e 20 minutos. Objeto de aprendizagem, habilidade. Nesse campo, você vai informar as habilidades que serão trabalhadas no capítulo do livro. É importante informar que você deve colocar o código e a descrição. Não somente o código e nem somente a descrição, mas sim os dois. Momento 1. Esse momento refere-se à aula que será ministrada naquele dia. Se você tem uma aula, você vai informar aula 1. Se você tem 2 aulas, você vai informar aula 1 e 2. Então, momento 1, aula 1 e 2, ou momento 1, aula 1. Objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento deve estar alinhado ao plano de curso e também ao próprio livro didático. Preparação. A preparação, ela refere-se a todos os passos prévios em que antecede a sua aula. Por exemplo, o aluno precisará assistir a um vídeo, fazer uma pesquisa, responder a perguntas online, discutir as perguntas norteadoras e prévias do capítulo. Então, essas informações serão adicionadas aqui. Duração prevista do momento. Aqui, você vai escolher a opção condizente com a sua aula. Se você ministrará uma aula, será 50 minutos. 2 aulas, 1 hora e 40 minutos. Primeira estratégia em sala de aula, conceito. Aqui você vai citar a metodologia ativa que será utilizada na sua aula, bem como a ferramenta educacional, que pode ser plugada ou desplugada. Por exemplo, aula expositiva, sala de aula invertida, rotação por estação. E na descrição da estratégia você vai descrever o passo a passo de como esse momento será conduzido. Segunda estratégia de sala de aula, aula prática. Não necessariamente essa aula ela precisa ser prática no sentido de construir algo. Ela pode ser uma correção coletiva, ela pode ser a realização de atividade do livro, mas é importante também colocar a metodologia ativa. Atividade em sala. Essa atividade ela pode estar relacionada à atividade do livro didático ou uma outra atividade que você tenha preparado. Mas é importante lembrar que ela deve estar alinhada tanto à primeira estratégia quanto à segunda estratégia. Atividade para casa.
Aqui você vai descrever a atividade e, quando não houver, sinalizar como não se aplica. Estratégia de avaliação. Nesse tópico, você deve informar como seu estudante será avaliado, que pode ser por meio de questionário, mapa mental, perguntas online, um simulado, registros de aula no caderno. E, ao final, é importante que sejam aplicadas as avaliações contínuas, que estão sempre contidas no material didático. Por exemplo, as atividades de faça você mesmo, competenciação, você é o autor. E caso não haja avaliação nesse momento, é importante colocar não se aplica. Outra informação que é importante mencionar é o tipo de avaliação que está sendo aplicada. Por exemplo, avaliação formativa, processual, contínua, e aí você especifica o tipo de avaliação juntamente com a avaliação em si. Observação. No campo de observação, você vai acrescentar informações que julgar necessárias. Por exemplo, plano de aula sujeito a alteração, datas sujeitas a alteração, conforme as demandas da escola, ou caso seu PPI precise de informações adicionais. Essas informações devem ser acrescentadas neste campo.